Bom dia, galera, VIP Pirassununga. Galera, vamos dar continuidade agora no quinto vídeo da Lei Orgânica. Continuidade a partir do artigo 71. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública, direta, indireta e órgãos contratados pelo município deverá ter caráter educacional e informativo. Ou seja, galera, tudo que for ali propaganda da administração direta e indireta deverá ter o quê? Um informativo, uma orientação social, educacional, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ou seja, vai asfaltar uma rua e vai botar lá, rua asfaltada pelo prefeito tal. Não pode, é só caráter informativo. Rua sendo asfaltada e tal, botar lá os dizeres, né? A rua Joãozinho fulano tá sendo asfaltada, agora não. Asfaltou, vai colocar lá vereador tal, indicação do vereador tal. Isso não pode, está na lei orgânica, galera. Artigo 72. As pessoas jurídicas de direito público e as outras de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. O município manterá guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Galera, muito importante, achamos agora na lei orgânica onde fala da guarda municipal. Então, se cair na sua prova, dispuser em decreto, o município não manterá, tá errado. O município manterá a guarda municipal destinada ao que, galera? Proteção dos seus bens. É proteção do estado? Não, dos seus bens. Seus bens onde? Do município de Pirassununga. Dos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser o decreto? Não, é a lei. Fique atento nisso aí, que se a banca vier cobrar letra de lei, ela vai querer trocar e botar algo que não tenha nada a ver. Show de bola, galera? Artigo 74. As leis e os atos municipais administrativos de efeitos externos, cuidado, externos, deverão ser publicados para que produzam os seus efeitos regulares, permitida a publicação resumida dos atos não normativos. Artigo 75. A lei fixará prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecerá recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e formas de processamento. Artigo 76. A administração é obrigada, cuidado, que a banca pode colocar que a administração não é obrigada, é sim obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimentos e situações de seus interesses pessoal no prazo de quantos dias? 10 dias úteis. Cuidado que a banca pode querer colocar 20 dias, não. A administração é obrigada sim fornecer a qualquer cidadão num prazo de 10 dias certidões de atos contratados, decisões e pareceres sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição, devendo ainda no mesmo prazo atender às requisições judiciais se o outro não for fixado pela autoridade judiciária. Parágrafo único. A certidão relativa ao exercício do cargo de prefeito será fornecida pelo presidente da Câmara Municipal. Show de bola, galera? Artigo 77. O município manterá o sistema de registro de seus atos por meio de livros e de outros meios que atinjam o objetivo devidamente oficializados. Artigo 78. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento mantidas nas condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento de obrigações. Inciso 1º. É vedada à administração pública, direta ou indireta, a contratação de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à saúde e segurança do trabalho. Inciso 2º.
Na execução de obras municipais, é indispensável a apresentação dos respectivos projetos técnicos para que possa ser examinado seu custo e escolhido legalmente a modalidade de licitação quando exigida. Inciso 3º. Para o início da execução da obra, é exigida a aprovação prévia do projeto técnico pelos órgãos competentes. Inciso 4. A municipalidade poderá usar do plano comunitário para execução de obras públicas de interesse comum cuja participação da população diretamente beneficiada na obra a ser executada deverá alcançar um percentual de no mínimo 51% de seus aderentes. Inciso 5º. Os aderentes responderão nos termos do contrato celebrado com a expressa executora e os nomes aderentes beneficiados pela obra responderão nos termos da lei de contribuição de melhoria. Inciso 6º. Toda obra pública de qualquer esfera do governo só poderá ser iniciada e executada mediante observação prévia da legislação municipal pertinente. Então, galera, leve isso para a sua prova. Toda obra só poderá ser iniciada com a observação prévia da legislação municipal pertinente. Inciso 7º. Cabe ao executivo, sob pena de responsabilidade, o embargo de obra iniciada executada ilegalmente sempre que toma conhecimento, seja ela pública ou particular. Inciso 8. Desrespeitado o embargo, deve o executivo promover a medida judicial cabível dentro do prazo de 15 dias contados do ato de constatação dos respeito ao embargo. Toda obra pública a ser iniciada deverá ter um cronograma pré-estabelecido, devendo ser obedecidos mesmo nas gestões subsequentes. Inciso 10. A paralisação só será possível quando a devida justificação for previamente aprovada pela Câmara. Júnior, tu não falou nada de importante, não citou nada, né, galera? O que eu não achar mais importante eu vou ler para cargo de consciência, porque a matéria tem que ser paga para vocês. O que eu vejo que cai muito em concurso e lei orgânica, eu irei falar. Galera, gravem, decorem, anotem. Show de bola? Artigo 79. As licitações de obras e serviços públicos deverão ser precedidas da indicação do local onde serão executadas e dos respectivos projetos técnicos completos que permita a definição precisa de seus objetos e previsão de recursos orçamentários sob pena de invalidade da licitação. Artigo 80. Ressalvados as atividades de planejamento e controle, a administração municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que é conveniente ao interesse público a execução indireta mediante concessão ou permissão de serviços públicos ou de utilidade pública, verificado que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida ou capacitada para o seu desempenho. Inciso 1º. A permissão do serviço público ou de utilidade pública, sempre a título precário, será outorgada por decreto após edital de chamamento aos interessados para escolha do melhor pretendente. Galera, vou pular aqui para o artigo 81, que esses incisos não tem muita relevância. As tarifas de serviços públicos ou de utilidade pública serão fixadas pelo executivo, tendo vista a justa remuneração. Ou seja, quem é o executivo? É o prefeito, galera. Artigo 82. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio do Estado ou União ou entidades particulares ou mediante consórcio com outros municípios. Então, galera, com o Estado e a União é convênio, consórcio com os municípios. Então, decorem isso aí, tá, galera? Parágrafo único. A constituição de consórcios municipais dependerá sempre de autorização legislativa. Grave que se a banca te perguntar que a constituição de consórcios municipais não dependerá, tá errado. Ela dependerá sim de autorização legislativa, ou seja, dos vereadores. Artigo 83. Constitui bens municipais todas as coisas móveis, imóveis, diretos e ações que a qualquer título pertencem ao município,
Decorem, isso cai, não, despenque concurso público. Se te perguntar o que constitui bens municipais, você tem que saber que é o quê? Todas as coisas móveis, imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertencem ao município. Artigo 84. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara de Vereadores quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 85. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, remunerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento. Artigo 86. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre procedida de avaliação obedecendo os dispostos no artigo 17, sem muita relevância. Aí vem aqui, galera, o item 1. Quando imóveis, decorem isso, galera, dê uma atenção especial. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa, ou seja, quando o bem for imóvel, dependerá de autorização legislativa. Quem é o legislativo? Os vereadores. Em concorrência pública, dispensada esta nos seguintes casos. Qual vai ser dispensada? Vai ser dispensada mediante doação a entidades públicas, exclusivamente para fins de interesse social, e permuta por outro imóvel, exclusivamente para fins de interesse social, devendo atender os requisitos do inciso 10 do artigo 24. E o 2, quando imóveis dependerá de licitação. Então, galera, imóveis dependerá de autorização legislativa. E o móvel dependerá de licitação dispensável nos seguintes casos. Vai ser dispensada a licitação em quais casos? Doação e venda de ações que será obrigatoriamente efetuada em bolsa. Então decorem isso, galera. Lei orgânica, as bancas gostam de cobrar esse conteúdo. Inciso 1º, o município, preferencialmente a venda de seus bens móveis, outorgará concessão de direitos real de uso mediante prévia autorização legislativa. Ou seja, o município, preferencialmente a venda de seus bens imóveis, deverá ter, só vai poder ali vender ou fazer concessões com a prévia autorização legislativa e concorrência podendo ser dispensada por lei quando o uso se destinar à concessionária de serviço público ou entidade, assistência ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Decorem isso, galera, gravem isso. Inciso 2º, a venda a proprietários de imóveis lindeiros de áreas remanescentes. Galera, esses incisos e esse artigo que eu estou acabando de ler agora, isso despenca em concurso público. Dê uma atenção relacionada a bem imóveis, as bancas gostam e as bancas se copiam. A venda e as propriedades de imóveis lindeiros de áreas remanescentes e inaproveitáveis para edificações resultantes de obra pública dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa, sendo a venda de áreas resultantes de modificações de alinhamento alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. Artigo 87. A aquisição de bens imóveis por qualquer dos modos admitidos pelo direito, observada que dispuser, dependerá de prévia avaliação, além de concorrência, conforme a caso de autorização legislativa. Artigo 88. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houver interesse público devidamente justificado. Galera, isso cai. As leis orgânicas são parecidas e as bancas se copiam, decorem isso. Inciso 1º. A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial de dominiais dependerá de lei e licitação e far-se-á mediante contrato com prazo determinado, sob pena de nulidade do ato, podendo ser dispensada a licitação mediante lei quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistências ou quando houver interesse público relevante devidamente justificado. Inciso 2º.
A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será otorgada mediante autorização legislativa. Então, galera, isso cai. Se cai lá autorização judiciária, algo desse tipo, tu já elimina. É legislativa. Show de bola, galera? Inciso 3º. A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário por decreto. Inciso 4º. A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público se dará para as atividades ou usos específicos e transitórios pelo prazo máximo de 60 dias, salvo para fim de formação inteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da apuração da obra. Artigo 89. Poderão ser concedidos a particular para serviços transitórios, máquinas e operadores do município, desde que não haja prejuízo para os trabalhos da administração e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrária e assistência. Termo de responsabilidade pela conservação de devolução de bens nos estados em que os haja recebido. Artigo 90. Poderá ser permitido a particular, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo ou do espaço aéreo de logradouros públicos para a construção de passagem destinadas à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários ou para outros fins de interesse urbanístico. Artigo 91. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia de concurso público, de provas ou de provas e título. Isso despenha que concurso público. Tá falando dos servidores municipais, artigo 91. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. Galera, cuidado, na prova de Araras, a banca BCP, ela cobrou essa questão e colocou assim: a investidura em cargo público ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos somente. Tem somente aqui na lei? Não, então fica atento, galera, que a banca gosta de inventar para confundir o candidato. Ela bota certinho e acrescenta até coisa, ou ela bota certinho ou troca alguma coisa. Desculpa. Então fica atento. É de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo e com o emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo de comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, obedecendo os seguintes princípios. Item 1. Os cargos, empregos ou funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Galera, decorem isso. Item 2. O prazo de validade do concurso será de 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período. Cuidado que a banca vai colocar 4 anos, improrrogável. Fique atento nisso. Item 3. Durante o prazo improrrogável no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego de carreira. Ou seja, galera, vocês estão fazendo prova agora para a Guarda Municipal de Pirassununga. Se no último concurso tivesse gente ainda para ser convocado, vocês só serão convocados após todos aqueles que já passaram, obtiveram êxito, assumam lá o cargo lá, tenham tomado posse. Mediante a isso, vocês poderão assumir também. Item 4. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos de condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Ou seja, as funções de confiança é aquelas de direção, chefia e assessoramento. Gravem isso. E parágrafo único para encerrarmos a quinta parte da lei orgânica, já estou misturando 20 minutos, é vedada, cuidado, essas palavras, exceto, facultativo, vedada, salvo, é vedada a estipulação de limite de idade para ingressos por concurso público na administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista,
e fundação instituída pelo poder público, respeitando-se apenas os limites constitucional para a aposentadoria compulsória. Gravem isso, isso vai cair, galera. No próximo vídeo vou dar continuidade a partir do artigo 92. Vamos para cima, galera. Estudo lei orgânica é essencial, vai cair no mínimo 3 a 4 questões. Foco, força e fé.